Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, trazemos um tema fascinante que certamente vai despertar a curiosidade de vocês: o julgamento de Nuremberg dos principais nazistas. Preparem-se para descobrir fatos desconhecidos e surpreendentes sobre esse momento histórico de grande importância. Vamos explorar os bastidores do julgamento, revelar detalhes dos depoimentos e revelar algumas reviravoltas que talvez vocês não conheçam. Garanto que vocês não vão querer perder esse vídeo até o fim. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus comentários. Vamos lá! O julgamento de Nuremberg dos principais nazistas. Fatos desconhecidos. Você já ouviu falar sobre o julgamento de Nuremberg? Certamente, este evento histórico desperta a curiosidade daqueles que buscam compreender o desfecho da Segunda Guerra Mundial e a punição dos responsáveis pelos terríveis crimes cometidos durante o regime nazista. Neste artigo, vamos explorar alguns fatos desconhecidos sobre esse julgamento icônico que marcou o início de uma nova era na justiça internacional. O julgamento de Nuremberg ocorreu entre 20 de novembro de 1945 e 1º de outubro de 1946, na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Foi o primeiro julgamento internacional da história e teve como objetivo principal responsabilizar os líderes nazistas pelos crimes contra a humanidade cometidos durante o regime de Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas foram vítimas do Holocausto e de outros atos de violência perpetrados pelos nazistas. Os julgamentos de Nuremberg representaram uma tentativa de trazer justiça para essas vítimas e estabelecer um precedente para a punição de crimes contra a humanidade. O tribunal foi composto por juízes de 4 nações aliadas: Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. Ao todo, 24 líderes nazistas foram acusados, entre eles Hermann Göring, Rudolf Hess e Albert Speer. As acusações incluíam crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. Uma das curiosidades pouco conhecidas sobre o julgamento é que, inicialmente, a ideia era executar sumariamente os líderes nazistas capturados. No entanto, os Estados Unidos e outras nações aliadas decidiram que seria importante realizar um julgamento para garantir que a justiça fosse feita de forma transparente e legal. Durante o julgamento, foram apresentadas evidências impressionantes sobre os horrores cometidos pelos nazistas. Testemunhas sobreviventes dos campos de concentração, documentos oficiais e registros fotográficos foram apresentados como prova dos crimes cometidos. Essas evidências chocaram o mundo e foram fundamentais para a condenação dos réus. Outro fato interessante é que, pela primeira vez na história, o princípio da responsabilidade individual foi aplicado em um tribunal internacional. Isso significa que os réus não poderiam alegar que estavam apenas seguindo ordens superiores, mas sim que deveriam ser responsabilizados por suas próprias ações. Além disso, o julgamento de Nuremberg também estabeleceu o conceito de crimes contra a humanidade como uma categoria legal específica. Antes desse julgamento, não existia um marco legal claro para punir crimes desse tipo. Essa inovação jurídica teve um impacto significativo no desenvolvimento da justiça internacional. Apesar da importância histórica do julgamento de Nuremberg, ele também gerou algumas controvérsias. Algumas vozes argumentam que o julgamento foi uma forma de justiça seletiva, já que muitos outros responsáveis por crimes contra a humanidade não foram julgados. Além disso, a pena de morte aplicada a alguns dos réus levantou questões éticas sobre o uso desse tipo de punição. No entanto, é inegável que o julgamento de Nuremberg representou um momento crucial na história da humanidade. Ele contribuiu para a consolidação dos princípios de justiça internacional e marcou o início de uma nova era na responsabilização por crimes contra a humanidade. Mesmo depois de mais de 7 décadas, o julgamento de Nuremberg continua a ser estudado e debatido por historiadores, juristas e estudantes interessados no tema. Ele serve como um lembrete poderoso dos horrores do nazismo e da importância de se lutar pela justiça e pelos direitos humanos. Os fatos desconhecidos sobre o julgamento de Nuremberg nos permitem mergulhar ainda mais nesse evento histórico singular. À medida que exploramos essas curiosidades, somos capazes de compreender melhor o contexto, os desafios enfrentados e as implicações duradouras desse julgamento emblemático.